ruim, né? Porque a gripe vem junto, né? Rinite, né? Rinite alérgica, gripe, ataca a parte respiratória toda. Momento bate-papo. Professor, você chegou? Cheguei. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui eu me queixando do frio, da chuva. Clima-tempo. Momento clima-tempo. E professor, a gente chega, viu, lá na último TTS, aula TTS 10, a gente começou a conversar. Multaram a gente que a gente estava conversando demais. Para esperar começar, e tome-lhe conversa. Tá eu falando e fechada. Vamos dar multa hoje. Isso, Vai ter multa, então. Multa de conversa. Muito bem. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Lá na internet. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todas. Está tudo certo aí? Deixa eu ver aqui a minha internet. Já está na melhor. Muito bem. Porque eu tenho duas internets aqui. Eu tenho uma de 1 giga para não ter problema. E uma outra de 500 mega para também se falhar uma até a outra. Porque senão já viu, né? Muito bem. Boa noite. Boa noite a todas. Boa noite, pessoal do Brasil, pessoal de São Paulo, de Salvador, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Portugal, boa noite, pessoal do Pará, né? Josinete, terra do carimbó, né, Josinete? Terra do carimbó. Leila, boa noite, pessoal do Sul, boa noite a todas, sejam bem-vindas. Nós estamos começando o nosso encontro número 2, né, do Destrave. E hoje nós vamos começar a abordar o padrão de bloqueio, né, relacionado a dinheiro. Eu relutei muito em trabalhar isso, porque normalmente a maioria das pessoas não tem problema com isso, né? Então eu falei, não, como eu precisava encher um pouco o programa, eu falei, deixa eu encher a linguiça aqui, fazer uma embromation, enrolar um pouquinho. Aí eu resolvi colocar isso aqui só para a gente poder distrair um pouco, né? Infelizmente, né, é uma realidade no meio da terapia, né? Muitos de nós, muitos terapeutas têm dificuldade de lidar com dinheiro, né? Tem dificuldade de cobrar, tem dificuldade de receber, tem dificuldade de reter o dinheiro, de não só receber, de cobrar, mas de reter o dinheiro. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência, né? E a gente vai hoje começar a trabalhar isso, né? Para aqueles de nós que ainda esbarram em alguma dificuldade em relação ao dinheiro, nós vamos começar a destravar isso hoje, né? E como eu falei para vocês, nossa dinâmica vai ser sempre da gente fazer quando a gente vai começando, nós vamos abordar os três principais padrões de bloqueio, né? A dificuldade de lidar com o dinheiro, a medo, a insegurança e a síndrome do impostor. Então, eu sempre no início vou colocar alguns pontos que são importantes, não vou aprofundar muito na teoria, vou colocar só quais são os pontos importantes para que faça sentido para vocês a prática que nós vamos fazer. A prática de hoje, a vivência de hoje, vai ser eu vou usar um recurso da constelação, né, da forma como eu trabalho com constelação, para a gente identificar onde está a trava, onde está o bloqueio em relação ao dinheiro, né? Então, coloquei até no aplicativo, eu vou usar esse recurso da constelação para aqueles que têm bonecos, pode ser bonecos Playmobil ou bonecos pequenos, pedir para separar. Se não tiver bonecos, podem ser qualquer tipo de objeto pequeno, não tem problema. Se não tiver objeto pequeno, também não tem problema, pode pegar pedacinhos de papel também, está tudo certo, não tem problema. Dá para fazer de tudo quanto é jeito, né? Não é o objeto em si que vai fazer a diferença. É todo o processo que envolve esse momento da constelação. Nós vamos fazer, eu vou falar um pouquinho só dos pontos principais que envolvem essa questão da dificuldade, da trava, né, em relação ao dinheiro, da dificuldade de lidar com o dinheiro, que normalmente são as mais importantes, e hoje nós vamos fazer uma das vivências relacionadas a isso. Na próxima semana a gente vai fazer outra vivência de um outro tipo, onde a gente também
identifica e trabalha a questão do bloqueio relacionado ao dinheiro. Tá? Evidentemente, então, aqui quando a gente faz um trabalho desse, é um trabalho de constelação individual em grupo. Né? Ou seja, cada um vai viver a sua questão individualmente, vai ter a sua experiência individual, só que como nós estamos em grupo, eu vou fazer intervenções, orientações que são para o grupo, para todas vocês. Né? Então, isso torna, quer dizer, se a gente estivesse fazendo uma demonstração individual, com certeza eu poderia aprofundar um pouco mais essa vivência, na medida que eu poderia ir perguntando, em função das respostas que vocês dariam, propor algumas outras intervenções. Isso normalmente tende a aprofundar. Quando é uma intervenção, uma demonstração, uma sessão individual, a gente pode aprofundar porque ela é personalizada. Quando a gente faz em grupo, ela é um pouco mais, para ser abrangente, ela tende eu vou colocar intervenções que são gerais. Vocês têm experiências da mesma forma, né? Porque para ser abrangente, ela não é tão profunda, mas ela vai identificar da mesma forma os padrões, a trava relacionada a esses padrões de bloqueio. Tá? E aí a gente tem uma forma de fazer isso para que todos possam se beneficiar e possam já começar a trabalhar essa questão do destrave, né? De destravar as questões relacionadas ao que está bloqueando o dinheiro em relação, principalmente, à sua carreira de terapeuta, né? O seu papel como terapeuta. Tá? E nós vamos fazer, então, sempre isso. Hoje eu vou falar só esses pontos, nós vamos fazer a vivência e depois nós vamos compartilhar. Tá? E aí, cada um vai poder dizer o que experimentou, enfim. E, ao final, eu explico a técnica, né? O que eu fiz, quais são os elementos, como é que a gente... Como vocês vivenciaram, vocês já vão ter uma ideia, né, do método, de como aplicar. E aí, com isso, vocês podem também, além de terem vivido, podem sistematizar isso para poder aplicar com um cliente de vocês, né? Com o seu cliente, que traz também uma dificuldade semelhante a essa. É uma forma mais... como é a proposta do destrave, né, de usar um recurso mais simples, que não exige que você tenha grandes conhecimentos da constelação, né, mas que possa aplicar esses recursos, seja da constelação, partes internas e até da terapia regressiva, no sentido de ajudar o seu cliente a identificar e aprender a destravar essa... eu costumo chamar de... como se a gente tivesse que ajudar vocês a desvendar um enigma. Tem um enigma inconsciente, né? Tem um enigma que a gente não sabe exatamente, mas que acaba produzindo esse tipo de bloqueio, esse tipo de trava, né? Então, a questão é a gente conseguir encontrar um caminho para desvendar esse enigma e poder desbloqueando, poder seguir a vida, seja na questão do dinheiro, seja na questão do sucesso, seja a questão da expressão, né? Muitas pessoas têm dificuldade de se expressar, de expressar sua voz, de passar sua mensagem, falar do seu trabalho. São todos bloqueios que impedem que a gente consiga alcançar a nossa melhor versão, né? Então, eu vou falar rapidamente dos pontos, nós vamos fazer a vivência, nós vamos compartilhar aqueles que quiserem, e depois, no final, eu vou fazer um resumo da técnica, do método que eu usei. Evidentemente, né, como eu sempre falei desde o início, vamos repetir aqui, eu vou sempre falar isso, vocês não são obrigadas a fazer a vivência. Ninguém é obrigado a fazer a vivência. Né? Se tem pessoas que querem só assistir para poder aprender como é que faz, também está valendo. Não tem problema nenhum. Da mesma forma, mesmo que você queira vivenciar, não é obrigado depois a compartilhar. Isso é uma experiência sua, né? Que de alguma forma não necessariamente você precisa compartilhar em relação ao que você viveu, sentiu, experimentou, o que você acessou na sua vivência. Não é obrigado, até porque a gente também não vai conseguir compartilhar com todos, né? Mesmo que todos queiram, a gente não consegue compartilhar com todos em função do espaço de tempo, mas você não é obrigado a compartilhar. Então, não tem problema nenhum, que nem eu pedi as tarefas todas mandadas no privado, isso não é um material que fica divulgado, é um material que eu vou avaliando e a gente vai percebendo a mudança de vocês ao longo dos nossos encontros, da mentoria. Tá? Então, não é obrigado a compartilhar, fiquem tranquilas, só se realmente vocês sentirem a vontade para compartilhar aquilo que quiserem compartilhar.
depois, se quiserem fazer alguma pergunta sobre a vivência no outro momento lá no aplicativo, né, o processo da mentoria é esse. Como eu falei para vocês, se for uma pergunta que às vezes tem um cunho mais pessoal, eu não vou colocar no Tira Dúvidas, né, nas respostas coletivas. Se por acaso tiver alguma coisa que seja assim, pessoal nesse nível, né, de que realmente fique só no privado. Então, você pode fazer a pergunta e a gente avalia isso de caso a caso, né? Então, nós vamos começar agora. Vou compartilhar uma tela com vocês só para colocar esses pontos que nós vamos trabalhar sobre a questão da dificuldade de lidar com o dinheiro, principalmente aqui na questão dos terapeutas, né? A dificuldade dos terapeutas de lidar com o dinheiro. Alguma pergunta, alguma questão que vocês gostariam de colocar antes de eu começar? Muito bem. Vamos começar a destravar logo esse negócio, né? Começar a destravar logo esse negócio. Não? Melhor, né? Melhor de começar a destravar logo esse troço todo, né? Muito bem. Eu vou, então, compartilhar uma tela com vocês. Essa parte que só desses conceitos é mais simples. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão, que aí depois, na hora da vivência, eu vou pedir para vocês não fazerem as perguntas durante, né? Então, é só para a gente poder, durante esse primeiro momento, que vai ser rápido, né? Se vocês quiserem, é só levantar a mão que a gente responde. Aqueles de vocês que não conseguiram, por algum motivo, se organizar para separar os bonecos ou os objetos, eu vou pedir para que façam isso, né? Para que a gente, então, na hora que a gente começar, não tenha aquela correria, aquela coisa de aluno, né? Momento de aluno, né? Espera aí, posso ir no banheiro? Posso assinar de caneta vermelha? Posso escrever de lápis, né? Momento de aluno? Minha aluno, você pergunta essas coisas, né? Não é assim? Fala, né, Lilian? Não é assim que aluno... Aqui não tem isso. Não, né? Então tá bom. Então, essa é uma turma abençoada pelo Senhor, uma turma especial, uma turma abençoada pelo Senhor, não tem esse problema. Então, vamos em frente. E uma pergunta, né? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês, a tela com vocês. É um mapa mental que vai estar disponível para vocês, tá? Só com alguns pontos que eu quero abordar, porque eles são o preparatório não só da vivência de hoje, como também da semana que vem, tá bom? Vamos ver aqui o mapa mental. Vamos ver se a internet ajuda. Isto. Vocês estão vendo agora? Por que que isso apareceu aberto? Muito bem, faz parte, né? Tudo bem. Muito bem. Nós vamos trabalhar, quando a gente fala do trabalho da dificuldade das pessoas de lidar com o dinheiro, normalmente nós vamos ver dois grandes motivos das pessoas terem dificuldade de lidar com o dinheiro, né? Mas primeiro é importante a gente entender a lógica do papel que o dinheiro tem sistemicamente na nossa vida, né? Ou seja, quando a gente fala em termos de dinheiro, no tipo de sistema que nós vivemos, no momento que nós vivemos, nós como seres humanos, do momento de nível de consciência, do estado da nossa alma, né? O nível de consciência que a nossa alma se encontra, e no sistema que nós vivemos, né? O dinheiro ele passa a ter uma importância por conta da representação de valor. Ou seja, um dos conceitos de valor, quando a gente estuda a axiologia, essa é a ciência dos valores, nós temos três grandes conceitos, significados para valor. Um deles é quando eu trabalho com os valores internos, né, os valores das pessoas, que tem a ver com as necessidades, né, aquilo que tem valor, aquilo que atende uma necessidade humana. Então, isso é um conceito de valor. O outro conceito importante de valor dentro da axiologia é valores como princípios, né? Então, quando a gente vê lá os valores da empresa, os valores daquela pessoa, e aí então nós estamos falando de valores como princípios, né?
Então, os princípios que norteiam uma determinada empresa, um indivíduo, enfim, um grupo. Então, a gente também tende a chamar de valores. A axiologia também estuda esse tipo de valores. O terceiro significado mais importante, dos três mais importantes em relação a valor, ele tem a ver com o sentido de troca, ou seja, que representa essa questão do valor de troca que o dinheiro permite. Então, valor tem também um significado em relação àquilo da importância e que como referência em relação à troca. Então, quando a gente, dentro da economia principalmente, quando nós trocamos serviços e a pessoa, mudando aquele modelo antigo de escambo, né, onde a gente fazia o nosso serviço e a gente recebia o que a outra pessoa. Então, a gente plantava arroz. Se a pessoa tinha uma vaca, a gente dava o arroz e recebia o leite, né? O dinheiro veio a ser essa referência do valor de troca, né? Então, o dinheiro está intimamente relacionado à percepção de valor sobre as coisas que nós trocamos. E no nosso modelo, no nosso sistema social e econômico, ele representa exatamente essa mensuração do valor que a gente empresta às coisas. É por isso que, por exemplo, na terapia, eu sempre recomendo, e mesmo no meu projeto de clínica social, que ele não seja totalmente gratuito. Porque é importante que o cliente que está envolvido num processo terapêutico, ele procure o processo terapêutico, e ele seja capaz de perceber o valor e dar um sentido desse valor de troca quando ele pega, mesmo que seja um valor absoluto menor, mas ele tem que representar algum tipo de importância para essa pessoa, algum tipo de esforço, a percepção de valor, porque senão ele tende a não qualificar, ele tende a não entrar num tipo de empoderamento quando envolve a questão da remuneração. Então, é importante, mesmo que você queira ajudar, é importante que tenha um valor, mesmo que seja menor, que seja proporcional à renda daquela pessoa, que é preciso que ele empregue naquele valor a certa percepção do esforço e de quanto que ele valoriza aquilo que ele está recebendo de volta, que é o trabalho terapêutico. Então, isso tecnicamente tem um fator muito importante, inclusive na própria terapia. Muitos processos que, às vezes, para clínica social, para projetos sociais, eles tendem a não alcançar tanto resultado, porque, se vocês pararam para pensar, se você cobra, não cobra, ou faz um atendimento gratuito, há uma tendência, inclusive, de uma redução do empoderamento do seu cliente. Porque você passa a considerar o seu cliente como alguém, então, que está aquém daquilo que você está oferecendo. Isso faz com que haja uma infantilização, às vezes, do seu cliente, haja uma dependência do seu cliente, há uma falta dele se apropriar do processo dele, porque ele não vê uma contrapartida em relação àquilo que ele valoriza, quando ele recebe isso totalmente de graça. É claro que, evidentemente, em algum momento, em algumas situações, a pessoa realmente tem uma situação tão difícil que não há nenhum problema atender de graça. Mas o que muitas vezes acontece é que a pessoa quer ajudar e tal, e você acaba, então, se sensibilizando e achando que não tem problema nenhum você oferecer a terapia gratuita, mas isso acaba estabelecendo uma diferença em relação à relação terapêutica que pode, inclusive, não ser terapêutica, né? Pode, inclusive, prejudicar. Fora as pessoas que querem tirar vantagem, né? Porque como o dinheiro tem essa questão de valor de troca, tem algumas pessoas, então, que querem se aproveitar de qualquer artifício para ter a sensação de que estão levando vantagem nessa troca. E isso também não é terapêutico. Então, pessoas que, de alguma forma, querem jogar para poder jogar o preço lá embaixo, o valor da sua sessão lá embaixo, elas podendo fazer isso só porque elas querem ter essa sensação de que estão conseguindo desconto, que estão conseguindo uma vantagem. Isso já está falando de como a pessoa lida com o valor, como ela lida nessa relação de equilíbrio da troca em relação ao que ela dá e ao que ela recebe. Então, essas questões estão todas atravessadas quando nós estamos falando em relação ao dinheiro. E para o terapeuta, muitas vezes, essa redução de valor, ela, ao invés de ser realmente uma adequação para a possibilidade do cliente, ela acaba sendo a expressão da nossa desvalorização. Do desvalor que o cliente, então, do que o terapeuta experimentando internamente, ele acaba, então, colocando o valor a ser cobrado
reduzido por conta de uma sensação interna e inconsciente de que o que ele faz não vale tudo isso, que aquilo que ele entrega não tem tanto valor, ele tem um constrangimento em relação a essa cobrança. Então, muitas vezes não é a benevolência, é esse constrangimento porque há uma defasagem em relação à sua consciência, né, a sua percepção de valor. Então, esse é um ponto que leva os terapeutas a ter, esse é um dos pontos que leva os terapeutas a ter dificuldade de lidar com o dinheiro. Uma percepção de desvalorização, de um desvalor em relação ao seu trabalho, em relação à sua proposta, em relação àquilo que você vende, aquilo que você oferece para o seu cliente ou para o seu potencial cliente. Então, muitas vezes não tem a ver com benevolência, tem a ver muito mais com a dificuldade do terapeuta de se apropriar, de ter a percepção correta do seu valor. É o que eu costumo dizer para os meus alunos, né? Eu falo isso para vocês. Isso não quer dizer que, por exemplo, eu não receba ou possa aceitar receber um valor pequeno da minha sessão. Mas eu não deixo de ter consciência de qual é o valor da minha sessão. Há uma diferença grande aí, né? Então, uma coisa assim, minha sessão vale 600 e poucos reais. Tá. Eu sei que minha sessão vale isso. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, o que não quer dizer que, de repente, eu posso estar atendendo alguém que chega para mim que não tem condição e eu vá receber dessa pessoa 200 reais. Não tem nenhum problema. Como eu tenho pessoas que eu recebo um valor menor, porque são pessoas que eu vejo que aquilo que eles estão pagando é proporcional ao que eles podem e eu me permito a deixar um número X de pessoas que eu atendo, no montante que eu atendo, de pessoas que têm uma dificuldade financeira. Então, ou seja, mas isso, então, a quantidade de dinheiro que eu vou receber não representa uma sensação de desvalorização. Essa é a minha diferença. É uma diferença fundamental. Então, por exemplo, tem cliente que chega assim, mas é porque eu não tenho condição de pagar isso, mas eu não quero fazer, pedir desconto, porque isso é o seu trabalho, imagina se eu vou pedir desconto. Eu olho e falo assim, olha só, se é o meu trabalho, eu é que posso dizer o quanto que eu estou disposto a receber. Quer dizer, quando você fala isso, eu não tenho dúvida que a minha sessão vale 630 reais. Agora, se de repente eu estou disposto a receber 200, 250 e 300, isso é uma outra questão. Basta saber se você vai me pedir isso. Porque, veja, na verdade, muitas vezes já está em jogo aí a questão de qual é a noção de valor e como a pessoa lida com essa questão do seu valor, do valor que ela atribui ao meu trabalho. E aí nós já começamos a terapia, né? Como da mesma forma, já aconteceu ao contrário, né? Pessoas, então, com muito dinheiro e que eu coloco um valor, e não é porque ela tem muito dinheiro que eu vou subir o valor da minha sessão só porque ela tem muito dinheiro, mas essas pessoas tendem muitas vezes, se ela não estiver implicada na terapia, ela acha, então, que não tem problema para ela faltar e ela pagar. Porque para ela pagar 600 e poucos reais não é nada. Ela falta e não tem compromisso e ela paga. Não, eu vou pagar. Né? Já aconteceu disso, de a pessoa fazer isso 2, 3 vezes, eu falo assim, olha só, paramos por aqui. Não, mas qual é o problema? Então, o problema é que se você não está implicado, não adianta eu receber o dinheiro da sua sessão. Porque isso também não atende o meu objetivo como terapeuta. Porque eu estou deixando de poder usar esse tempo para realmente estar ajudando alguém que quer ser ajudado, que quer superar, que quer investir. Então, e isso também é terapêutico, porque você também começa a colocar para essa pessoa que acha que o dinheiro demonstra um valor e uma superioridade, porque e o poder, né, que ela tendo dinheiro ela pode usar, de você mostrar que, na verdade, a relação terapêutica ela não passa por essa briga de poder, só porque ela tem dinheiro ou porque não tem dinheiro. Nós estamos, então, já falando, nessa questão de lidar com o dinheiro, nós estamos falando dos traços de caráter, né? Os traços de caráter que envolvem poder e valor. E aí, então, terapeutas, fiquem atentos, porque, às vezes, nós estamos, então, com dificuldade de lidar com o dinheiro porque a gente está numa sensação de desvalor ou, então, numa sensação de não ter poder suficiente para poder por exemplo, cobrar, né, ou fazer valer a percepção de valor que a gente acha que o nosso trabalho tem, por exemplo, em relação ao mercado. Né? Se você, então, eu estou começando, eu estou iniciando, então tem uma realidade no mercado de quanto que as pessoas que estão nesse patamar iniciando, elas costumam cobrar. Se você entra sem essa percepção e começa a colocar um valor muito inferior, você está expressando, muitas vezes, uma sensação de desvalor ou uma sensação de pouco poder que vai se refletir ao longo de toda a sua carreira. Né? E no campo da terapia, a gente tem um problema muito sério, porque a gente tem uma visão muito romântica do trabalho do terapeuta.
né? Há uma representação social de que o trabalho do terapeuta ele de servidão, né? Ou seja, de servidão não no sentido de ser escravo, né? Mas de servir, de que isso tem, então, um caráter quase que filantrópico, uma coisa romântica que parece que o dinheiro contamina o trabalho do terapeuta, né? Principalmente para nós que utilizamos, de alguma forma, uma visão que envolve uma dimensão espiritual do ser humano. Há uma grande confusão e uma distorção do que parece que a gente, por estar considerando a dimensão espiritual do ser humano, a gente, então, parece que macula o nosso trabalho se a gente envolve dinheiro, se a gente começa a dizer quanto que a gente vai cobrar, se a gente não vai receber, cobrar do nosso cliente, por exemplo, que esqueceu de pagar uma sessão. Fica parecendo que a gente está cometendo uma heresia, alguma coisa que é equivocada. Porque tem uma representação romântica em relação ao trabalho do terapeuta que parece que o dinheiro comercializa, materializa ou torna indigno o trabalho do terapeuta. O que não é verdade, porque o nosso trabalho ele é um trabalho que envolve investimento, como vocês estão fazendo aqui, envolve a possibilidade de nós vivermos do nosso trabalho. E aí, como eu estou falando, o valor que o cliente paga, ele também expressa o investimento que ele está fazendo no crescimento dele. Então, se ele também, se você cobra um valor aquém do que ele pode pagar, ele tende a não se envolver nisso, ou seja, então não é terapêutico também simplesmente cobrar baixo como se isso fosse uma pureza do atendimento terapêutico. Não é. O dinheiro, na verdade, representa essa questão do valor de troca, do valor que a gente atribui às coisas. O dinheiro ainda é, para a nossa sociedade, esse representante do valor que a gente atribui às coisas. Então, quando você coloca a sua sessão aquém do que você poderia cobrar, você está desvalorizando o seu trabalho e isso repercute na eficácia, na eficiência do resultado da sua terapia. Né? E a gente muitas vezes achando que é porque a gente está fazendo, porque a gente é bonzinho, porque a gente está ajudando, porque a gente não está pensando em dinheiro. É claro que o movimento do meu atendimento não é focado no dinheiro, mas eu sei qual é o papel do dinheiro, não só porque por conta do valor que ele tem para a minha sobrevivência, para manter o meu padrão de atuação, os meus investimentos, mas também o quanto que isso é terapêutico para o meu cliente. Então, é preciso colocar o dinheiro no seu devido lugar, né? E aí nós temos que perceber que muitas vezes nós fazemos essa confusão, né, entre o que é riqueza no sentido de acumulação desse valor, da acumulação e da retenção de dinheiro, de propriedades, de bens, né, em relação ao que é prosperidade. A prosperidade é justamente a gente colocar esse tipo de energia em movimento. Porque, veja bem, é uma coisa que eu sempre falo, a vida ela é abundante. A vida ela é geradora de abundância. Quando nós colocamos a vida para girar, né, para fluir, ela gera abundância de oportunidades, abundância de trocas, abundância de dinheiro, porque o dinheiro vai gerando o bem-estar e a prosperidade, o crescimento dos sistemas sociais, econômicos, o emprego, ou seja, né, os nossos modelos econômicos eles não dão conta ainda porque eles não captaram essa essência espiritual da energia do dinheiro. O dinheiro ele tem um papel espiritual no sentido da prosperidade no nível da matéria em relação à troca, em relação à autoconfiança, em relação à autoestima, em relação a desenvolvimento, em relação ao atendimento das necessidades básicas. Então, nós fazemos uma distinção, e às vezes a gente faz uma distorção, que parece que, então, ter dinheiro é como se fosse uma coisa errada, como se fosse uma coisa que nos trouxesse algum tipo de imagem, de distorção da nossa busca pelo dinheiro. Ou seja, tem essa outra diferença, então, entre o que é ambição e o que é ganância, que também é muito comum. Muitos de nós ficam associando que ambicionar, né, aspirar ter dinheiro e poder pagar suas contas e poder ter uma vida financeira mais próspera, fica associado como algo ruim, algo da ganância. Ser ambicioso não é ser ganancioso. Ser ganancioso é você querer mais do que você pode, é querer mais do que o outro tem, e não necessariamente isso tem a ver com a ambição. A ambição é você ambicionar, é você aspirar a um determinado patamar, uma melhora, um maior nível de renda. Então, você ambicionar isso dentro do seu recurso, dentro daquilo que faz no movimento do mercado, da sua realidade, do valor que você,
do que você entrega, essa ambição ela faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento e espiritual, inclusive, do indivíduo. É que a gente tende a colocar isso tudo no mesmo balaio como se a ambição fosse algo que tem um aspecto negativo. A ambição bem medida, né, é essa que faz com que a gente aspire desenvolvimento no nível também da matéria, né, também em relação ao nosso valor. Mas nós muitas vezes nos deixamos levar por essas conclusões que são não só dos terapeutas, são das pessoas de modo geral, tá? Eu conheço, já atendi vários empresários que têm dificuldades nisso, porque tem efeitos assim, por um lado querem ganhar muito dinheiro, daqui a pouco perdem tudo. Eu chamo de efeito serrote, né? Crescem, quando está num ponto, perdem tudo. A empresa falha, vai à falência, tem dívida, é um negócio mal feito, aí perde tudo. Aí daqui a pouco começa a crescer, quando chega num patamar, perde tudo. Então, eu chamo de efeito serrote, porque as pessoas elas não acabam não tendo um movimento de crescimento, elas têm sempre a manutenção numa faixa onde ela tem dinheiro, quando parece que vai passar, ela perde tudo. Isso, na maioria das vezes, é um processo de autossabotagem, justamente por conta das pessoas terem dificuldade de lidar com essa retenção do dinheiro, com esse fluxo natural do dinheiro. Então, dispara em nós um tipo de gatilho, um tipo de bloqueio que, pelo risco da gente ficar perdido, ou se perder em relação a ter muito dinheiro, a gente acaba provocando a perda. É um processo inconsciente, evidentemente, né? Mas que é muito eficaz. Tá? Então, é o dedo podre, né? A gente vai, pega um negócio, aí começa a ir bem, não tem dedo podre só para relacionamento não, tá, gente? Dedo podre não é só para relacionamento, não. Tem dedo podre para negócio também, né? Então a gente começa a ir bem no negócio e tal, daqui a pouco a gente faz um negócio, dá um passo que vai muito além, ou seja, a gente quase que provoca esse tipo de redução por conta dessas dificuldades nossas em relação ao dinheiro, tá? Então, dentro da visão sistêmica, uma coisa importante em relação ao dinheiro é que, como eu estava falando, o dinheiro ele representa um fluxo. A energia do dinheiro ela é uma energia que promove fluxo. Fluxo de troca é um fluxo que dá sinergia no sistema. Ele faz, o dinheiro, esse fluxo da energia do dinheiro, ele faz com que o sistema ele se reproduza, ele cresça, ele entre num modelo de prosperidade. Então, dentro da dimensão econômica, o dinheiro é um elemento que desenvolve os sistemas. Então, ele promove o atendimento a necessidades, ele ainda da nossa realidade. Vai chegar um tempo que talvez ele não tenha esse papel, mas hoje o dinheiro ele representa esse tipo de desenvolvimento do sistema. A questão maior que a gente vai ver aqui nos bloqueios é que muitas vezes, durante muitos séculos, o acúmulo e a expressão do dinheiro ele não estava a serviço da prosperidade, ele estava a serviço de fazer uma classificação em termos daqueles que são superiores que têm o dinheiro e os que são inferiores porque não têm o dinheiro. Então, o dinheiro passou a ser um referencial de valor, mas em relação aos que são superiores e aos que são inferiores. Então, a gente quer acumular o dinheiro para estar na categoria dos superiores. Ou seja, a gente não tinha a visão, essa percepção do papel sistêmico que o dinheiro tem, que é de promover prosperidade. Porque na hora que eu realizo, como eu realizo, uma mentoria, cursos, atendimentos que geram dinheiro, eu gero, então, por exemplo, empregos para pessoas que estão trabalhando para mim, pessoas que trabalham na organização do site, que colocam lá os e-mails que vocês vão receber. Quer dizer, tem toda uma cadeia de pessoas que vão oferecendo o seu trabalho e que vai gerando progresso para todas essas pessoas, oportunidade de crescimento para essas pessoas. Né? E não necessariamente imaginar que eu estou fazendo tudo isso para poder acumular, para poder, então, alcançar um nível X ou Y de acúmulo de riqueza. Mas esse papel do acúmulo, e não como fluxo, mas como retenção, é que fez com que, muitas vezes, a riqueza, a estagnação da riqueza, ela cria um desequilíbrio no sistema. É por isso que nós vamos ver, por exemplo, nações que estão extremamente ricas, enquanto outras estão extremamente pobres. Ou seja, o sistema, de modo geral, ele acaba trazendo desequilíbrio por conta dessa defasagem. Quando nós trazemos isso para um equilíbrio, a experiência da riqueza e da pobreza, elas são importantes para o desenvolvimento do ser humano. O problema é quando nós tornamos milionários e miseráveis. Porque aí nós criamos um desequilíbrio desse fluxo natural de crescimento, de troca, de sustentabilidade. Quando a gente, então, pelo acúmulo da riqueza, a gente transforma, então, algumas pessoas estão buscando ser milionários, e onde não há nem a necessidade do atendimento dessas necessidades,
e outras em contrapartida estão numa linha abaixo, às vezes, da miséria. Isso aqui provoca o desequilíbrio do sistema, ou seja, é um grande aprendizado nosso de qual é o papel do dinheiro como um fluxo, né, que gera e que promove esse tipo de prosperidade. Então, quando a gente está falando, então, do fluxo, do dinheiro como um fluxo, nesse sentido da prosperidade, ele vai realmente movimentar no sentido de garantir o reconhecimento do valor entre as trocas. Então, aquilo que eu ofereço para o sistema, o dinheiro ele acaba sendo o parâmetro que vai medindo esse valor, né? E, ao mesmo tempo, ele promove o crescimento dos sistemas, como eu estava falando. Ou seja, o dinheiro, no nosso nível de consciência, ele ainda é gerador desse crescimento dos sistemas. Então, vejam, se você não consegue viver de ser terapeuta, não consegue pagar suas contas, normalmente o que muitas pessoas vão fazer? Vão manter, por exemplo, prolongar uma transição de carreira, vão, às vezes, por exemplo, se manter num trabalho que garante o mínimo de retorno financeiro para poder, nesse sentido, atender às suas necessidades que são financiadas por esse dinheiro, e não consegue, e tem uma parte do seu tempo muito pequena para terapia, porque vem com essa noção de que não se consegue viver da terapia. Eu não consigo viver da terapia para pagar minhas contas, para pagar meus boletos, para poder participar, por exemplo, na manutenção da minha família. E a gente acaba, então, com isso, reduzindo a nossa capacidade de ajudar essas pessoas. Ou seja, se na verdade a gente começa a se envolver nisso, garantindo uma consciência da percepção nossa do valor do nosso trabalho, a gente vai encontrar pessoas que podem pagar pelo nosso trabalho e nós vamos estar cobrando aquilo que é justo, e quando a gente cobra o que é justo, a gente é capaz de viver dignamente com o nosso trabalho. Ou seja, por conta dessa dificuldade, a gente acaba inibindo o crescimento do sistema, onde nós poderíamos estar contribuindo para que outras pessoas pudessem, por exemplo, destravar, possam ser felizes, por conta da nossa dificuldade de perceber o valor e de colocar esse valor na troca da prestação do nosso serviço. Mesmo que isso represente, para aqueles que estão começando, um valor ainda básico em relação ao mercado, conforme vai avançando numa apropriação de técnicas, de recursos, vai aumentando esse valor em relação a uma oportunidade, ou ao próprio mercado, né? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão cada vez mais necessitadas de um auxílio terapêutico. Por outro lado, nós temos uma oferta enorme de propostas terapêuticas, nem todas estão, vamos dizer assim, eficazes, e que fazem com que, na verdade, isso tenha um movimento de crescimento, que as pessoas estão demandando esse tipo de desenvolvimento pessoal, de crescimento, de superação das suas dores. E aí, vejam, nós deixamos de participar disso muitas vezes por conta da dificuldade nossa de perceber esse valor, de reconhecer esse valor para nós mesmos e sermos capazes de expressar esse valor quando a gente coloca o valor da nossa sessão, quando a gente é capaz de negociar um valor com um cliente que diz que não pode pagar, né? O terapeuta também fica constrangido de poder negociar se ele vai dar um desconto ou não. Né? Ou seja, muitos de vocês acabam tendo isso, né? Não, então eu cobro 250. Aí quando o cliente está no WhatsApp, mas qual é o valor da sua sessão? É 250, mas a gente conversa na sessão. Então tá. Aí quando chega na sessão, eu falo assim, não tem problema, se não for 250, a gente pode fazer 200. Aí o cliente, não, porque eu estava pensando, tá bom, pode ser 150. Quer dizer, o terapeuta, ele vai oferecendo o desconto, sem às vezes até o cliente falar, porque por conta de uma sensação dele de que ele está cobrando alguma coisa que é além do que o cliente pode pagar, ou que aquilo realmente não representa o valor do que ele está entregando. Mas eu não tenho experiência. Vejam, se o seu cliente está ali, você está consciente de uma forma responsável, que você está aplicando e aprendendo uma técnica, um método, que você vai ajudar esse seu cliente, isso tem um valor para ele. Você que, de alguma forma, acaba desvalorizando, a gente vai ver principalmente quais são os principais bloqueios, que fazem com que, de alguma forma, você acabe, então, lidando você mesmo com essa redução da percepção do valor. Isso faz com que, inclusive, o seu cliente ele se desinvista no processo terapêutico, porque ele também não tem a percepção do valor. Uma das clientes que eu tive de maior e melhor resultado em termos de transformação na minha vida como terapeuta foi uma cliente que eu atendi numa clínica social. E ela, na época, por exemplo, o que seria hoje o salário mínimo de R$1.000, ela pagaria hoje, o que seria, em 2 sessões, ela pagaria R$50. Vou dizer,
R$ 100 por mês que ela pagava de terapia, ou seja, 10% do salário dela, que nem imagina o salário mínimo, R$ 100 era muita coisa para quem ganha salário mínimo, né? E ela fazia o maior esforço para poder fazer esse pagamento desse valor. E foi um investimento pessoal enorme, absurdo, porque ela fazia valer aquele valor que ela pagava, o dinheiro que ela pagava, por conta do desejo dela de realmente melhorar uma situação que era bem complicada e que ela teve, ao longo de um ano, assim, um sucesso absurdo. Então, vejam, isso não impediu que eu baixasse aquele valor para R$ 50, e vou atender da mesma forma, né? Mas a percepção do cliente, né, quando a questão do valor está clara para mim, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que eu vou receber. Porque isso pode ser qualquer valor. Mas quando eu não tenho a percepção do valor do meu trabalho, eu tendo então a desvalorizar, a desqualificar, e com isso eu estou desqualificando, inclusive, o potencial de transformação do meu cliente. Porque ele passa a pagar menos pelo processo de transformação dele. Isso para ele tem um efeito como se a gente não acreditasse, como se aquilo não tivesse tanto valor. Isso a nível inconsciente está ali na nossa relação terapêutica, né? Então, o dinheiro, e aí vocês vão ver que muitas vezes, quando a gente faz um trabalho em estado ampliado com o dinheiro muitas vezes ele vai aparecer ou realmente representando esse fluxo, né? Então, numa constelação, ou então num trabalho de partes, o dinheiro ele vai aparecer como fluxo, e muitas vezes ele está emperrado, ele está travado, ele está estagnado, ele está sobrecarregado, ele está trazendo um peso que representa algo que a gente está incluindo, né? Que a gente está mantendo no dinheiro, que está impedindo que você possa fluir na sua vida, na sua carreira, na troca, na oferta do seu trabalho e poder receber o dinheiro que representa esse valor. Então, muitas vezes, quando vocês forem trabalhar com uma questão que envolve dinheiro, vocês vão ver que normalmente vai aparecer um tipo numa constelação, no trabalho de partes, vai aparecer ou o dinheiro realmente como sendo esse fluxo, e aí ele vai ter esse papel, ou então ele vai estar travado, ele vai estar sem essa característica, e é isso que está impedindo que o sistema ele se desenvolva. E, normalmente, eu foquei aqui os dois principais bloqueios em relação ao dinheiro. O primeiro deles é uma trava da energia do dinheiro, ou seja, isso que eu estava falando. Se o dinheiro, então, é uma energia, o que eu observo muitas vezes? Há alguma coisa associada ao dinheiro, a nível inconsciente, que no nosso sistema faz com que o dinheiro ele tenha um peso, ele esteja estagnado, ele tenha uma trava nessa energia. Então, ao invés dele fluir, ele está sobrecarregado, ele está fixo, às vezes, com a sensação de estar enraizado no chão. Ele está, por exemplo, desconectado do sistema, ele está com peso. Isso representa, então, uma trava nessa energia do dinheiro. Então, normalmente, nós vamos estar vendo nessas origens, né, vamos dizer assim, a origem desse tipo de trava é uma tragédia pessoal envolvendo dinheiro. Então, ou seja, uma experiência traumática envolvendo dinheiro, uma tragédia pessoal envolvendo dinheiro, ela pode trazer na bagagem dessa experiência, desse trauma, né, nessa tragédia pessoal que foi vivida, uma projeção para a energia do dinheiro como tendo um tipo de mácula. Né? Ou então, por exemplo, como eu coloquei aqui, uma maldição. É como se, então, o dinheiro tivesse uma representação de fazer mal, de trazer prejuízo, de trazer dor, de trazer desequilíbrio, de trazer a desgraça. Então, isso fica de tal forma a nível do nosso psiquismo, que aí, então, quando nós estamos lidando com o dinheiro, esse tipo de carga ele aparece. Essa tragédia pessoal, gente, ela, como a gente considera aqui, no meu modelo, na visão de ser humano que eu trabalho, a possibilidade de nós trabalharmos, por exemplo, situações que venham de possíveis vidas passadas, é possível, então, que essa tragédia pode estar relacionada a algum tipo de episódio vivido fora dessa história biográfica. Né? Ou seja, eu atendi essa semana passada uma moça que ela falou assim, eu tive uma família tranquila em relação ao dinheiro, nunca faltou nada, mas é uma sensação de penúria, uma sensação do medo de faltar o dinheiro que faz com que ela, então, tenha uma relação muito difícil com o dinheiro. Ou seja, evidentemente não é nada relacionado à história biográfica, mas que pode estar marcando o psiquismo e impedindo que o dinheiro faça esse papel de fluxo de prosperidade na vida dela. Então, uma das possibilidades da trava é em relação ao medo que a gente tem
de movimentar essa energia, de mexer com o dinheiro, de receber o dinheiro e repetir uma tragédia pessoal. Muitas vezes uma tragédia pessoal que está, por exemplo, fora da nossa zona de consciência, fora da nossa história biográfica. Aqui, quando eu falo tragédia pessoal, pode ser uma questão de vida passada, para quem acredita nisso, ou então uma história da humanidade em relação ao dinheiro que a gente está identificado. Para aqueles que não acreditam na reencarnação, aqueles que não consideram a vida passada, não tem problema nenhum, porque vai surgir numa constelação, num trabalho de partes, essa tragédia na representação daquela parte, ou então como se isso fosse uma história da humanidade. E para nós, não tem o menor problema, porque se aquilo é da vida passada, se é da história da humanidade, a história o que importa e faz diferença é por que você está identificada com essa tragédia, achando que o dinheiro pode trazer essa tragédia. Na hora que você se dá conta disso e desfaz essa ligação do dinheiro, a gente destrava o dinheiro, a gente libera o dinheiro para que ele cumpra o seu papel. Mas normalmente o medo, e aí normalmente essa trava tem a ver com medo, o medo em relação a lidar com o dinheiro, a receber dinheiro, a cobrar, ele traz essa trava natural do dinheiro. Então pode ser uma tragédia pessoal ou então pode vir da família. Ou seja, algumas vezes a nossa dificuldade de lidar com o dinheiro vem por conta do dinheiro nessa linha da família, ele vem trazendo esse tipo de carga, esse tipo de mácula, esse tipo de maldição. Então, por exemplo, é possível que surja numa constelação a sua dificuldade com o dinheiro relacionada a um mau uso, por exemplo, de um bisavô que começou um negócio passando um monte de gente para trás, matou o sócio e roubou todo mundo. Esse dinheiro acaba vindo ao longo das gerações com um tipo de carga e ele pode inconscientemente estar impactando o seu processo de prosperidade. Então, é possível que uma carga familiar relacionada ao dinheiro, a um dinheiro que tem aí essa mácula, esse tipo de maldição, ele pode estar repercutindo na sua vida, inibindo a sua forma de lidar com o dinheiro. Uma outra coisa que costuma acontecer, não é tão frequente, mas pode acontecer, é o dinheiro estar associado a uma influência espiritual, uma energia negativa, alguma coisa que energeticamente inibe o fluxo do dinheiro. Eu coloquei aqui de presenças porque é como eu chamo esse tipo de influência, né, energética, espiritual, externa, que pode ter inúmeras origens, mas muitas vezes isso é muito evidente como sendo o elemento que trava, que bloqueia o fluxo do dinheiro, né? E aí, nesse sentido, quando eu falo dessas origens, né, são as três principais, eles veem justamente como se o dinheiro viesse acompanhado de um tipo de maldição, algum tipo de contaminação, algum tipo de carga que impede que o dinheiro faça, né, execute, realize o papel que ele tem na nossa vida, que é de, nessa troca, no valor daquilo que a gente recebe, que a gente dá, possa fazer com que os nossos sistemas prosperem, nosso sistema da nossa vida, da nossa carreira, das pessoas até que a gente atende. Como é que você pode, de repente, ajudar um cliente a prosperar se inconscientemente você tem uma inibição da sua própria prosperidade? Isso tende a também inibir a possibilidade do seu cliente. Então é como se o dinheiro pudesse estar, então, carregado de uma certa maldição, de uma energia, de uma carga que impede que ele faça e realize seu papel. É isso que nós vamos ver hoje. Ok? Ou seja, nós vamos procurar identificar, no seu caso, no caso daqueles que vão estar fazendo a vivência, qual é dessas origens, aquela principal que parece estar bloqueando o fluxo de dinheiro na sua vida. Nós vamos usar um recurso da constelação para poder, pela via da constelação, usando esse campo, identificar aonde que está a maior carga, onde está a trava relacionada ao seu dinheiro. Pode estar vindo de uma tragédia pessoal, pode estar vindo de uma carga familiar sua, pode estar vindo em relação a uma contaminação de uma energia negativa, que eu estou chamando de espiritual, que pode estar travando o fluxo do seu dinheiro. Então, esse é o que nós vamos ver hoje. Então, além da trava da energia, a outra coisa que costuma também provocar esse tipo de dificuldade da pessoa lidar com o dinheiro é a sensação de não merecimento. Ou seja, também tem a ver com valor, né? Ou seja, com desvalor e muitas vezes associada a algum processo de culpa, de autopunição. É como se então a gente não merecesse
aquele dinheiro, não merecesse o resultado daquele dinheiro, não merecesse desfrutar do benefício daquele dinheiro. Então, normalmente, se na primeira questão, que é a trava da energia do dinheiro, normalmente o que está associado é o medo, nesse segundo do não merecimento, normalmente nós vamos ver muita culpa e também a sensação de desvalor. A culpa, então, e o desvalor, normalmente vem com frases desse tipo, né? Parece que eu não posso ter esse dinheiro, parece que eu não posso ser próspero, eu não posso me realizar, não posso ter sucesso, não posso ser feliz. Eu não mereço esse dinheiro. Não, eu não sou digno, parece que é demais para mim, eu não consigo me ver recebendo isso. Parece que tem uma defasagem entre aquilo, um constrangimento em relação a receber o dinheiro. Então, esse é um campo que tem a ver com essa sensação interna, e vejam bem, isso aqui, gente, é inconsciente, tá? Alguns de nós têm até essa impressão em relação a parecer que a gente não merece, que a gente não pode cobrar, porque a gente está cobrando demais, que a gente não merece aquilo tudo, que parece que a gente está enganando o cliente. Isso vai aparecer muito lá na síndrome do impostor, que a gente vai ver lá na frente, né? Porque esses padrões, eles muitas vezes eles se misturam, né? É uma coisa que muitas vezes conversa com a outra e eles ficam juntos. Então, é comum alguém que tem um problema de síndrome do impostor ter um problema para cobrar, porque acha que é o impostor. Então, como é que vai cobrar se é o impostor, né? Tem aquela sensação de constrangimento. Então, essas duas coisas podem estar juntas. Por isso que a gente começa a ver a questão do dinheiro e mais à frente pode ser que tenha uma relação até com a síndrome do impostor, ou com medo, com a insegurança. Então, esses três padrões de bloqueio eles podem estar relacionados. Aqui é onde a gente vai encontrar esse constrangimento, essa carga de culpa que nós colocamos no dinheiro como forma de impedir que a gente possa atender essa crença. Ou seja, se eu não acho que eu sou digno, como é que eu vou ganhar dinheiro? Aí a vida coloca a oportunidade e a gente faz de tudo para diminuir o valor, a gente não consegue falar para o cliente, a gente não consegue falar a nossa mensagem para o cliente não vem, e a gente não sabe por quê. Muitas vezes é porque a gente tem inconscientemente uma sensação assim, eu não mereço tudo. Aí tem um lado nosso que quer, e aí nós vamos trabalhar isso na semana que vem, tem uma parte nossa que quer, tem uma parte nossa que está buscando, mas tem outra parte que fala assim, mas não é para mim. Tem uma outra parte que fala assim, mas isso é demais. Isso pode ser ruim para nós. Ou seja, nós temos então um conflito, né, entre uma parte nossa que deseja racionalmente, que tem essa lucidez, mas uma outra que mina, que sabota isso com essa lógica do não mereço. Isso não é para mim, eu não sou digno. Na maioria das vezes isso aparece com comportamentos, com reações nossas, que, no fundo, elas escondem esse tipo de bloqueio. Um bloqueio chamado eu não mereço, o não merecimento do dinheiro. Eu não mereço isso, não mereço ser feliz, não mereço ter sucesso. Não sou digno disso. Eu não tenho esse valor. Isso aí é demais para o valor que eu entrego, né? Então, isso é uma coisa sutil, mas extremamente poderosa no sentido da trava em relação ao dinheiro. Tá? Esse padrão de bloqueio nós vamos ver na semana que vem. Hoje nós vamos trabalhar a trava da energia em relação ao medo, ou seja, nós vamos fazer uma vivência agora para poder vocês começarem a identificar onde parece estar a principal origem de uma possível trava em relação ao dinheiro. Se vem da família, se vem de uma tragédia pessoal, se vem de uma maldição, ou se vem de uma questão de uma energia, né, que impede que o dinheiro tenha esse fluxo na sua vida. Ok? Esse mapa mental vai estar disponível para vocês, tá? Não se preocupem que vai amanhã provavelmente, quando o encontro estiver lá na plataforma, o mapa mental vai estar lá para vocês, tá? Deixa eu sair. Muito bem. Isso mesmo. Estamos no tempo. Perguntas? Um de cada vez. Está todo mundo atrás de 1 milhão agora, né? Todo mundo queria faturar 7 dígitos. Eu. 7 dígitos também? Eu também. Também? 7 dígitos? Outro dia eu falei isso, né? Os terapeutas poderem pensar em faturar 7 dígitos. O terapeuta não pode faturar 7 dígitos, né? Seria R$1 milhão, né? Num ano, claro, né? Assim, num ano. Professor. Por que não, né? Por que não? Diga. Então, quando o senhor fala a respeito do acúmulo, quando esse acúmulo tem um objetivo, ele também fica com aquela energia densa ou esse Qual o acúmulo... objetivo? Por exemplo,
para um carro. Então, eu vou gradativamente guardando o dinheiro para poder juntar para comprar um carro. Esse acúmulo. Não, isso não é acúmulo. Isso é uma lógica de você, é uma lógica de poupança, né? O que é a lógica de poupança? Programar. Oi? De se programar para realizar Isso não é acúmulo. Isso é uma lógica de poupança. O que é uma lógica de poupança? Eu abro mão de um consumo agora para poder ter um consumo mais à frente de alguma coisa que eu preciso dessa reunião do dinheiro maior. Isso não é acúmulo. Economicamente falando, é planejamento, né? O planejamento pode promover isso, né? Nem todo planejamento. Você pode fazer isso até sem planejamento. O que eu quero dizer é, o acúmulo em si é quando você reúne o dinheiro pelo dinheiro e não em função de uma aplicação qualquer que seja. Quando você, mesmo que tenha, imagina, eu quero fazer um investimento de uma clínica maior. É claro que eu tenho que juntar esse dinheiro, eu tenho que investir esse dinheiro, eu tenho que pegar um empréstimo. Isso não é um problema. É essa lógica de parece que a gente não pode reunir dinheiro, né? Não é isso. A questão do acúmulo é quando o propósito é o acúmulo pelo acúmulo, é o dinheiro pelo dinheiro. É a riqueza que fica estagnada como sendo ela o representante de alguma coisa, e não ela como um objeto de prosperidade, entendeu? Porque as pessoas que têm muito dinheiro elas vão acumular esse dinheiro. Agora, se eu também começo a reter todo o dinheiro e eu tenho uma relação, por exemplo, de desvalorização das coisas para reter mais, eu estou provocando uma distorção no sistema. Então o problema é esse acúmulo, entendeu? Onde o objetivo ele não é a prosperidade. E não tem nenhum problema acumular, ter muito dinheiro. Mas toda a sua finalidade é esse acúmulo, mas que ele está a serviço da prosperidade, não tem melhor. Esse é o objetivo da riqueza, né? Quem tem então essa quantidade e que pode fazer com que outras pessoas possam ter oportunidade e tal, porque isso faz com que eu tenha mais, e não há nenhum problema nisso, não é uma questão moralista, entendeu? É de propósito, é quando o objetivo é a reunião e o acúmulo, eles significam um status, um elemento de diferenciação. Aí nós temos um problema. Porque na minha família é muito engraçado, porque meu pai era uma figura assim, que fazia essa programação. E a minha mãe sempre trabalhou assim, ela sempre disse, foi feito para circular, então não que fosse aquele gasto desenfreado, não. Mas se gasto fosse necessário, dinheiro foi feito para circular e ir embora, entendeu? E eu, graças a Deus, tenho metade deles. Tem horas que eu digo, não. Então não temos problema, vamos pegar um pouquinho, pega um pouquinho da Lília, pega um pouquinho da Lília. Então, rica, professor. Então, entendeu a diferença? Então, a diferença é, da mesma forma que uma pessoa que é desapegada e que gasta, que é perdulária, não quer dizer que isso é positivo, porque também isso desvaloriza o dinheiro, entendeu? A questão é a relação da importância do dinheiro. Então, se a gente também é perdulário e gasta o dinheiro sem se preocupar com esse mínimo de organização e planejamento para as nossas necessidades, isso é falta de percepção do valor em relação à nossa própria existência. Então, o dinheiro tem esse papel de equilíbrio, né? Então, a questão nem para um extremo nem para o outro, isso provoca o desequilíbrio no sistema. A questão não é da quantidade, é a serviço de que ele está. E aí é que realmente isso vai fazer a diferença e que vai distorcer a dinâmica do sistema e a relação do dinheiro com a gente. Ok? Lorena, diga lá. Boa noite. Boa noite. Então, minha pergunta e minha dúvida é, em quanto tempo eu posso fazer uma nova constelação com o mesmo tema, já que existem camadas densas no tema, né? Às vezes o tema está tão denso que precisa ser feita várias constelações com o mesmo tema. Você está me perguntando qual é o prazo? Em quanto tempo eu faço a constelação hoje? Qual é a resposta, Lorena? Depende. É simples assim. Eu acho um absurdo, me desculpem, eu acho um absurdo essa história, você tem que esperar 6 meses para então... É tão bom ouvir isso. Quem foi que falou para você que já... Pois eu já pesquisei. O que não quer dizer que a gente não considere essa lógica que é sistêmica de que há um movimento necessário do sistema para a sua reorganização. Agora, eu me arvorar de estabelecer que isso representa 1 mês, 2 meses, 6 meses ou 1 ano, é uma baita uma prepotência, porque, na verdade, não sou eu que posso determinar. O que vai determinar, Lorena? Eu, como facilitador, ao fazer, por exemplo, uma constelação como essa,
Daqui a 15 dias eu recebo meu cliente e falo assim, nossa, olha só, está muito mais complicado, porque agora eu fiquei com aquele negócio do meu pai na minha cabeça. Ah, vamos esperar para poder ver, então, que se daqui a 2 meses isso se resolve. Está na cara que tem algum conteúdo ali que surgiu e que precisa ser trabalhado, ou parte interna, ou uma regressão, ou uma outra constelação. Ah, não, vamos esperar. Agora, tem movimentos que a gente vai percebendo pelo relato do cliente que é de um amadurecimento, de uma movimentação. Sim. E a gente tem que, então, ir medindo isso, né? Qual é o tempo Perfeito. que o sistema vai indicando para a gente. Não, eu, ao contrário, dizer, são 6 meses. Quem disse? Às vezes tem que esperar um ano. Né? Então, assim, Já é um médico, né, medicando. não, exatamente, é uma lógica que faz essa questão da relação do facilitador, do constelador, que eu não gosto de usar esse nome, como sendo ele, então, que conhecendo o sistema, ele sabe o que é melhor para o sistema definir. Isso aí faz parte da nossa prepotência. A gente não tem essa condição. Quem vai dizer claro, a nossa observação em relação àquilo que o cliente está demonstrando como necessidade. Da gente poder perceber que demanda algum tempo, ou então que precisa de uma atuação, porque a gente tira um acesso a um nível de consciência e ele traz um outro subsistema. Imaginar que numa constelação a gente vai dar conta de todos os sistemas que estão correlacionados é quase ingenuidade. É quase uma estupidez. É quase uma estupidez, é a falta de conhecimento sistêmico. Agora, não quer dizer que eu vou fazer constelação toda a sessão com ele, porque tem uma hora que isso também não cabe. O cliente esgota, ele satura. Então a gente tem que ter... boa parte do nosso trabalho é bom senso. É bom senso, é equilíbrio e bom senso. Ok, Lorena? Perfeito, perfeito. Simone, diga, Obrigada. alguém desistiu? Alguém baixou a mão? Fala, Simone, para a gente poder... Vamos mexer logo esse negócio de dinheiro, que a minha mão começa a coçar e o negócio de dinheiro. Vai. Fala. Boa noite. Boa noite. Eu queria entender melhor um pouquinho do escopo. Simone, eu não estou te ouvindo bem. Voltou? Agora eu estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? É que às vezes eu tô com fone, às vezes ele cai. Agora cortou de novo. Eu queria entender essa questão da relação do nosso próprio valor com a energia do dinheiro que você comentou. O que você quer entender? O que você não entendeu? Qual que é a conexão disso? Porque assim, eu penso que eu não tenho a questão ligada a cobrar, a questão ligada a colocar preço, eu não tenho essa dificuldade. A minha dificuldade está relacionada à realização do trabalho, a achar que, enfim, outras questões. Qual que é a questão do nosso próprio valor na existência? Isso me chamou a atenção. E aí eu queria fazer a conexão disso com o dinheiro, se é que tem conexão ou não. Normalmente tem, mas a gente não pode estabelecer uma correlação generalizada de que todo mundo que tem uma questão com o valor vai ter dificuldade de cobrar, porque não é assim que funciona, né? O que a gente percebe é que as pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de precificar, de receber, de cobrar, de, por exemplo, cobrar o cliente que não pagou, tem gente que não consegue. Acha que fica constrangido, vai ter que lembrar o cliente, parece que então... Ou seja, cada uma dessas representa uma questão em relação ao dinheiro. Mas muitas vezes a dificuldade de eu cobrar, de eu, por exemplo, precificar a minha sessão, é por uma sensação íntima de que aquilo que eu faço não tem tanto valor. E como o dinheiro ele é o representante na sociedade dessa troca, do valor dessa troca, se eu, então, não qualifico aquilo que eu faço, eu vou traduzir isso numa redução do número que eu vou cobrar pela minha sessão. Ou de efetivamente ganhar, né? Exatamente, de ganhar, de merecer. Eu vou dar um exemplo, isso aconteceu há algum tempo atrás, alguns anos atrás. Eu estava numa roda de negócio, falando sobre negócio e tal, e um dos colegas lá falou assim, mas você podia fazer um produto premium para pessoas que você tem essa coisa de atender, você atende às vezes uma pessoa vem para o Rio de Janeiro, na época do presencial, vem para o Rio de Janeiro, fazia 3, 4 dias, a pessoa vinha para o Rio de Janeiro, ficava uma semana, eu fazia 3, 4 sessões, para pelo menos dar uma, né, e ir embora. E quanto você cobra para isso? A mesma coisa. Ele falou, então você cobra por hora. Eu falei, é mesmo, eu cobro por hora, né? Eu sou igual Uber. Eu cobro por hora e tem que estar sempre tripulado, porque senão eu deixo de ganhar dinheiro.
Você já pararam para pensar nisso? Nós somos Uber. Quando esse cara falou isso para mim, eu falei assim, é mesmo. Ele falou assim, olha só, você já parou para pensar que tem uma pessoa que quando vem, ela está disposta a fazer um investimento que... Eu falei, mesmo, tem um produto premium aí que, de repente, fala, isso aí mesmo, por que eu estou cobrando por hora, né? Ok, que tem a ver com hora, é um valor de mercado, mas tem pessoas, então, aí ele falou assim, quais são, me provocou, né? Quais são alguns clientes que você está, que de repente, se você oferecesse uma coisa diferente, se eles fossem capazes de pagar mais por isso? Eu falei, eu tenho. Ele falou, por que você não testa? Eu falei, eu vou testar. Aí o que eu fiz? Ofereci um produto premium para alguns clientes, empresários, um dia inteiro de atendimento, R$6.000. No primeiro que eu fui oferecer, eu falei, olha, eu estou aqui pensando num produto premium, você que é empresário, bloqueia um dia, e aí a gente vai, eu vou para ele paga a passagem, eu vou para a cidade dele, eu fico um dia de manhã, faço 2 sessões de manhã, 2 sessões à tarde, faço um trabalho, e a gente fica um dia, ele bloqueia. Ele falou assim, nossa senhora, pô, vamos abarcar. Ele nem me perguntou quanto. Aí ele falou assim, mas quanto que vai ser isso? Eu falei, 6.000. Ele falou, não, então vamos marcar para... Eu falei, caramba, eu cobrei pouco, eu tinha que ter cobrado 10. Por quê? Isso não tem a ver com a questão do valor que a gente se dá? Pois é, então aí na hora que eu percebi que a minha percepção de valor não tinha a ver com a hora, mas tinha a ver com aquilo que representava para ele, que como empresário era preferível ele bloquear um dia, e ele estava disposto a pagar isso, e ele tinha esse recurso, por que eu não podia cobrar? Qual o absurdo? Não, eu tinha que cobrar R$600 por hora. Por quê? Sabe, é uma lógica, é uma crença, é a nossa mentalidade, entendeu? Então, a mentalidade em relação ao meu valor, aquilo que eu faço, num esquema que para a maioria das pessoas vai ser assim, evidentemente, nem todo mundo vai pagar. Mas por que então, para aquele cara, eu faço um modelo onde eu percebo que o valor que eu entrego para ele, faço um dia de trabalho desse atendimento, vou fazer outro agora em setembro, com um outro cara. É um dia que rende pra caramba, que a gente trabalha o negócio dele, a empresa dele, a relação dele com a família dele, e um dia a gente faz uma imersão total. Ele sai ali, 1.000 coisas processando. Isso tem um valor para ele muito maior do que ele fala de 15 em 15 dias, passar comigo ao longo de quantos meses. Então não tem que dizer que então você está ganhando 6.000 no dia. Nem todo mundo vai pagar isso, mas a questão é, na hora que isso tem um valor e eu me aproprio desse valor, ele encontra alguém que paga. Eu não estou explorando ele não está me explorando, não está nada, é uma troca. Agora, se eu não tivesse com a relação de troca, aquilo que eu entrego para ele, ele percebe o valor e fala assim, isso vale. Se ele não valer, você fala assim, eu não vou pagar. Tá caro, sei lá, né? Tem algumas pessoas que, de repente, às vezes, quando a aventura, não, mas a aventura é muito cara. Muito caro como assim? O que é caro? Pode ser muito dinheiro para você, mas o que é caro? Em relação a tudo que a gente está fazendo aqui, é muito relativo. Então, quando isso tem a ver que a gente está apropriado desse valor, a gente é capaz, então, de cobrar aquele valor que é justo. E não quer dizer que é muito ou que é pouco, pode ser pouco, né? Já fiz isso cobrando um valor até menos do que eu pago. Por quê? Faz sentido para mim, a pessoa está investida, não tem problema. Agora, quando eu tenho a consciência do valor, o dinheiro vem com fluxo. Entende? Então, é claro que eu não vou querer só atender pessoas premium, porque nem isso é viável, nem me interessa, isso não é isso. Mas perceber que na hora que eu tomei consciência de que era a minha mentalidade que estava restringida, eu me abri a isso, aí eu comecei a ver 3, 4, 5 pessoas que eu atendo de vez em quando que fazem esse tipo de esquema. Então, por que não? Se abre e aí vem, né? E vem. O cara nem me perguntou. O primeiro que eu ofereci, ele quis marcar o dia sem me perguntar. Aí ele falou assim, imagina, quanto é para eu poder programar aqui? Eu falei, 6.000. Aí ele, então, vou marcar para sexta-feira. Eu falei, nem perguntou assim, por você isso tudo. Ele falou assim, faz o seguinte, vem um dia antes, que aí você fica no hotel, eu vou pagar o hotel. Eu falei, cara, eu cobrei pouco mesmo, né? Porque a percepção dele do valor era muito maior do que ele ia receber do que eu tinha cobrado. E para mim estava bom, para mim foi, não, eu tinha que ter cobrado nada, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, quando eu mudei a minha mentalidade, esse dinheiro flui e o benefício que ele teve foi justo porque ele foi capaz de arrumar a vida dele, pagar aquilo, feliz da vida. Ele não ficou lamentando de pagar aquilo. Ele pagou feliz da vida porque ele viu o valor naquilo. E eu, na minha, recebi aquilo porque eu sei o valor que eu entreguei. Então, não tem nenhum problema. Então, percebe? Então, quando a gente está apropriado desse valor, isso flui e aí, então, a gente é capaz de cobrar, receber, sem problema nenhum. Ok? Professor, só para complementar, é porque a pergunta está dentro da pergunta de Simone. Então, isso pode ter a ver com o traço de centro de valor. Isso tem a ver com o traço de centro de valor e com o centro de traço. Você gostou da aula de traço de caráter mesmo, né, Miriam? Adorei a aula. Gostou, ela colocou até lá, né? Aquilo ali é sinistro, né?
É centro de valor e centro de importância. Sim, Centro de poder. Porque o dinheiro, sim. porque normalmente, aquilo que perguntar sobre o acúmulo, ele normalmente está associado a ter poder. Porque eu tendo dinheiro, eu posso então fazer, comprar e tal, o que é uma distorção, porque eu posso ter poder e não necessariamente ser o poder financeiro, né? Então, tem outros tipos de poder. Então, ele está normalmente associado. E quando combina o valor do dinheiro e o valor do poder, e o centro do poder e o centro do valor, aí a gente vai ter um tirano. Porque eu acho que eu posso tudo e eu tenho dinheiro para poder fazer tudo. Então, eu vou ser um tirano. Eu vou ser o explorador. A forma de eu me relacionar com o mundo vai ser de exploração. Por quê? Se eu tenho o valor que os outros não têm, tenho o dinheiro que os outros não têm, tenho esse poder, eu vou atuar no mundo como? Explorando. O mundo está ali para explorar, para eu conquistar, para eu reter, para eu... E aí, então, aí você tem esse acúmulo que desequilibra o sistema. Centro de valor e centro de poder. Quando eu tenho... Isso que eu estava falando aqui é quando eu tenho um equilíbrio entre o meu valor, eu aproprio o meu valor e respeito o valor que tem para ele, e o meu poder e o poder dele. Na hora que isso entra em equilíbrio, aí, foi o que a Simone falou, aí tem um fluxo que é prosperidade. Isso aqui é prosperidade. Agora, você imagina, se eu falasse assim, não, vou fazer isso por ele, mas vou cobrar lá 2.000 e poucos reais, que são 600 meses. Isso para ele não ia nem talvez... Ele ia perder a sensação de que aquilo realmente quanto é importante para ele. Não é dito isso, não é racional, mas estaria no sistema porque eu estou desvalorizando aquilo que realmente tem uma percepção para ele que é desse valor. Isso está muito mais nesse fluxo da energia do dinheiro do que uma crença racional nossa. Mas ela está impactando a vida de vocês. Entende? Ok? Então, são aqueles que dizem, né, eu tenho dinheiro, eu pago tudo, posso fazer tudo, porque eu tenho dinheiro, eu valor, eu faço tudo. É aquele cliente que eu falei para vocês, que chegava para vocês, olha só, mas semana que vem eu vou viajar, mas não tem problema, não, eu já vou deixar até pago. Peraí. Eu não quero ter desse tipo de cliente, não. Eu não quero esse dinheiro. Eu adoro dinheiro, mas não é qualquer dinheiro que eu vou ganhar. Entende a diferença? Mas a pessoa acha que porque ela tem dinheiro... Já teve gente que falou isso para mim, gente. Faz o seguinte, eu posso na quinta-feira às 9 horas. Marca para mim. Eu falei, só que o meu horário de 8 às 9h30 eu já tenho cliente. Mas dá um jeitinho aí, porque eu só posso nesse dia. O que a pessoa está dizendo? Como eu pago e eu tenho dinheiro, você dá um jeito de arrumar seu horário, chega para lá os mortais, para eu poder... Percebe, Mirth, onde está o centro de valor e de poder? Então, assim, você chega para lá e você, como recebe meu dinheiro, você vai fazer ou não? E eu falo assim, não vou não. Eu estou fazendo isso com uma cliente agora. Não, agora eu entrei de férias? Então tá, de férias eu vou abrir mão do seu horário. Não, mas não pode. Eu falei, claro que eu posso. Você quer sair de férias, tem que eu manter o horário durante 2 meses, porque você vai para a Europa, e aí depois vão voltar, tá aqui o seu horário. Não, olha só. Nós temos que combinar, porque senão você me prejudica, né? Percebe? Isso assim. E aí, quando eu faço isso, é terapêutico. Não é porque eu estou fazendo só questão de dinheiro, porque isso é terapêutico. Eu vou contar, antes da Isabel perguntar, eu vou contar para vocês uma fofoca, rapidinho. Isso aconteceu uns 20 anos atrás. 20? Talvez uns 20 anos atrás, uns 18, 20 anos atrás. Uma cliente chegou para mim e falou assim, doutor Milton, a gente precisa conversar, aconteceu uma coisa, eu estou com problema de dinheiro. Tá com problema de dinheiro? Tá ok, o que houve? Eu falei, né? Ela era alta funcionária do Petrobras, falou, perdeu lá o cargo, né? Tá lá, perdeu a direção, e aí, salário, não, nossa, o senhor nem vai imaginar, teve um vazamento no meu prédio, e inundou todos os armários da minha cozinha. E eu vou ter que fazer armários da cozinha novos. Você acredita que o rapaz cobrou 20 mil reais para fazer armário da cozinha? Eu não vou poder pagar a terapia. Então eu queria que o senhor me reduzisse para eu poder... porque eu não vou ter esse dinheiro. Aí eu falei assim, peraí. Deixa eu entender. Quer dizer, então, que você quer para pagar o seu armário de cozinha que eu reduzo o valor que você paga na minha terapia. Do que eu faço. Tá. Deixa eu te falar, eu também ia fazer um armário na minha cozinha, então eu vou deixar de fazer o meu armário para você fazer o seu, então eu estou financiando o seu armário, não é isso? Não, doutor Milton, nada disso. Eu falei, não é isso mesmo, eu vou estar financiando o seu armário. Aí ela, não, mas não foi com essa intenção. Eu falei, pois não é essa intenção, mas foi isso que você me disse, né? Aí aquilo que eu vou entregar, você desvaloriza para você colocar numa outra prioridade. E não tem problema, se você acha que aquilo é prioritário e você não tem dinheiro, beleza. Agora, olha só o que você está me propondo, que eu financie, então, o seu armário. Ela falou assim, mas não foi... Aí ela se tocou, que na verdade ela estava tratando com você. Como essa é a minha necessidade, você abaixa o valor da sua para eu poder equacionar aqui. Agora, e o meu dinheiro? E a parte que me cabe? Ela não estava nem aí, percebe? Aí, Mirth, não é o centro de importância. Ela está vendo assim, qual é a minha necessidade, dando isso a ele. E aí eu fico para assim, não, tudo bem, então eu vou financiar o seu armário. Tá bom, eu vou financiar. Eu deixo de fazer o meu, eu vou fazer o seu.
Aí ela falou, não foi isso que eu quis dizer, nossa, peraí, tá. Aí ela se tocou, porque ela estava na relação, e não, por isso que eu digo, não tem a ver com reduzir ou não, mas a lógica que a pessoa fala, e ela trata o dinheiro, que desequilibra o sistema. Porque imagina se eu acertasse, não, tudo bem, né, é o armário dela. O que eu estou dizendo? Que o meu trabalho para ela vale menos do que o armário dela ou da prioridade que ela tem lá. É isso que eu estou dizendo para ela. Então, não teria nenhum problema se ela me pedisse, eu visse que tinha um equilíbrio disso. Mas o que tem é o quê? É uma coisa de cima para baixo, onde ela fala assim, eu vou ajeitar aqui, você se vira aí. Eu desvalorizo o seu para eu poder atender a minha necessidade. Isso desequilibra a relação de troca da terapia. Percebe isso? Okay? E desvaloriza o seu trabalho, né? Ela não, né? Ela não vai, não. Vai demorar. Por isso que a pessoa fala assim, não, quem sou eu? Eu falo assim, não, mas peraí, eu não tenho dúvida do valor do meu trabalho. Então, o valor eu sei que custa a mesma coisa. Agora, eu posso receber até pouco, posso até receber nada, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque aí, o quanto eu vou receber, em termos de do número, não importa, porque eu tenho noção do valor. É isso que a Simone estava falando. Quando eu tenho a noção do valor, não tem problema. Agora, se tenta desvalorizar nessa relação em onde tem uma inconsciência, eu vou usar isso terapeuticamente para falar, olha só, né, tem alguma coisa errada aí. Percebe? Isso não é por conta do dinheiro, da mesquinharia do dinheiro, é poder tratar o dinheiro com o seu devido valor. E na hora que eu respeito isso, ele vem de uma forma próspera, não tenha dúvida. Tá?